A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma oportunidade de ensinamento e nós vamos tratar esse momento do ensinamento sobre o dízimo, a fidelidade para com Deus. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 27, a partir do versículo 30. Eu tenho certeza que você acompanhar esse vídeo, você vai abrir o seu entendimento na área do dízimo. Aquele que ainda não entende, mas aquele que já entende vai fortalecer mais ainda. Então você acompanhe para que você venha entender, amém, mais um pouco sobre o dízimo. Nós vamos falar, por que devolver o dízimo. E nós vamos entender também para que serve o dízimo e onde devolver o dízimo. Porque essas são questões que ela vem ao encontro dos nossos pensamentos, vem ao encontro do nosso coração. Então eu quero nesse momento compartilhar com você essa palavra para que nós venhamos abrir o nosso entendimento. Levítico 27:30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que se passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Versículo 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para com os filhos de Israel no Monte Sinai. Também eu vou abrir a minha Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o 11. O versículo 8. Roubará homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Então, quando o Senhor vem tratar sobre a fidelidade do dízimo, ele faz-nos saber dentro da Escritura Sagrada que aquele que não for fiel, o ser humano que não agir com fidelidade diante de Deus, não verá o reino de Deus. Deus, ele quer que nós sejamos fiel a ele, e nós temos uma obrigação. Essa obrigação é devolver a 10ª parte, o que se entende dentro da palavra dízima, décima, é devolver a 10ª parte tanto da nossa vida espiritual quanto da nossa vida matéria, que é a área financeira, que é as bênçãos que o Senhor entrega para nós, até mesmo a nossa família. Então nós temos que fazer isso. E nós vamos ver que ele vai falar para Moisés que esses são os mandamentos. Mas antes dele trazer os mandamentos, como a lei, nós sabemos que a lei para nós entendemos que é a palavra de Deus. Ela fazendo com que nós venhamos conhecer, despertar de uma situação que está errada, de uma situação que causa iniquidade e o pecado, nós já venhamos ali saber que ela é a lei, porque ela está julgando o Filho de Deus para que ele venha ser fiel a Deus. Então nós vamos ver isso no livro de Gênesis, nós entendemos que lá, quando o Senhor fala com Abrão, no capítulo 14, e a partir do versículo 18 até o 20, ele vai mostrar ali que Abraão ele vai entender essa parte também de fidelidade, amém, dentro da palavra de Deus, porque Melquisedeque ele vai abençoar a Abraão e vai ali mencionar que bendito seja Abraão, que bendito seja o Senhor, porque entregou os inimigos na mão de Abraão. E Abraão ele vai entregar o dízimo, ele vai devolver o dízimo, porque a palavra nos faz saber lá no versículo 20 que ele diz que ele devolveu a 10ª parte, ele devolve o dízimo. Então, antes que houvesse já os mandamentos, mas é por isso que eu digo, a palavra ela é a lei, porque desde até então o Senhor ele já vem fazendo com que o homem venha entender que deve ser fiel a Deus. Amém? O Senhor ele termina com a primeira geração, que é a geração de Adão, ele vem até a Noé, e quando de Noé ele continua a segunda geração, que é a geração que nós estamos hoje, que provém agora pelo poder de Deus através de Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de libertação e o Consolador vai trabalhar para que venha a consumação, mas nós temos que continuar com a fidelidade.
E então ele vai mostrar ali naquele momento, quando a família de Noé se corrompe e afasta-se do Senhor, não quer mais dar crédito a Deus, não busca mais a Deus, quer viver por conta deles mesmos. Aí o Senhor ele chama Abrão e ele agora vai mandar Abrão seguir, sair da sua terra, da sua parentela e seguir. E a partir deste momento é que ele vai mostrar que o homem vai ter que agora viver pela fé. O homem vai ter que viver pela fé, vai receber aquilo que é justo. E por isso que Abraão ele é considerado o pai da fé de todas as nações até o fim, até a consumação, por causa que foi dele que o Senhor, amém, veio fazer com que o homem viesse entender que ele ia ter que viver pela fé, porque a família que ele salvou na arca, né, não quis caminhar com fidelidade a Deus, né, se apartou do Senhor. Então ele chama Abraão e ele vai fazer dele o pai da nação e mostrar para nós que nós temos que caminhar e vencer pela fé. Então aquilo que nós fazemos que é justo é que ele vai entregar para nós, viver pela fé e viver pelo que é justo, por aquilo que nós conquistamos. E diante de Deus nós temos que conquistar a nossa salvação. Nós temos que conquistar a nossa vida abençoada aqui nessa terra. E essa fidelidade dízimo é que nos faz conquistar isso daí. Se nós vemos no versículo de Levítico 27:30, também todas as dízimas, que é a 10ª parte da terra, tanto dos cereais do campo. Essa terra que eu quero explicar para você. A devolução do dízimo na nossa área espiritual. A terra significa, na palavra de Deus, para o homem o seu coração, no espiritual. E na matéria, realmente, a terra que nós caminhamos. E os cereais do campo. O campo ele vai significar aqui, para nós, na área espiritual, a obra de Deus. E na nossa vida aqui terrena, é o mundo. Amém? E também os frutos das árvores. Amém? Então, quer dizer, de todo o cereal, de tudo que nós vem de bênçãos, nós temos que a 10ª parte devolver ao Senhor. Mas aqui no espiritual, para que venha entender que Deus ele fez com que o homem viesse ser obrigado a devolver, a ser fiel no dízimo, para que ele não viesse perder até mesmo a sua família. E quando fala das árvores, do fruto, né, nós somos o representante da família como árvores e nossos filhos são os frutos. Então nós temos que, até nessa parte, nós temos que ser fiel ao Senhor. Por isso que ele está dizendo, todas as dízimas da terra. Então nós temos que adorar o Senhor. Nós temos que comparecer diante dele, ou nós temos que estar na presença dele devolvendo como obrigação de 24 horas que ele nos conceda de vida, 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos nós temos que nos apresentar diante dele. Isso é devolvendo, isso é obrigação. Nós temos que apresentar diante do Senhor. E também a nossa família. Nós temos que apresentar diante de Deus. Se o Senhor nos permite ter os nossos filhos, o casamento, nós temos que fazer com que venha caminhar com fidelidade ao Senhor. Eu sou obrigado a mostrar o caminho de Deus para os meus filhos, fazer com que eles venham crescer no caminho de Deus, dentro da palavra de Deus, como, né, o pai que o Senhor colocou como instrutor nessa família, devolvendo a 10ª parte. Eu tenho que ser obrigado a fazer isso. E dali eles vão crescer e não vão se desviar mais, como diz a palavra do Senhor. Ensina, né, a criança no caminho em que se deve andar, para que quando cresça ele não se desvie dela. Entendeu? Deus está nos instruindo. Veja que a lei que não veio ele para revogar, ele diz no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não, eu vim para que cumpra. E ele ainda diz ainda que não se tirar nem um tio nem um i, até que tudo se cumpra da sua palavra. Então, nós temos que obedecer a voz de Deus para que nós sejamos abençoados em todas as áreas. Aí em Malaquias o Senhor vai dizer, amém, no livro de Malaquias, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Aí ele diz que com maldição sois amaldiçoada a nação toda. Mas em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Veja bem que o dízimo e a oferta, eles caminham juntos. Amém? Se nós não comparecermos diante de Deus durante as 24 horas de tempo, 2 horas e 40 minutos para devolver para ele como adoração, amém? É por isso que ele diz, me roubais vós a nação toda. E a oferta, nós temos que ofertar na presença de Deus para que Deus ele venha cada dia abençoar mais.
E se eu não ofertar a minha vida a Deus, não, pastor, eu já sou dizimista. Já que você está dizendo que é assim, eu sou dizimista. Eu venho, eu oro, eu busco, eu vou na congregação, entendeu? Eu me apresento para devolver esse dízimo. Eu jejuo, eu consagro, eu vou no santuário, eu devolvo a minha fidelidade financeira e eu já faço todas essas coisas. Então eu não preciso ofertar. Você tem que ofertar no espiritual e também na matéria para que sejam as suas bênçãos a cada dia mais multiplicada. Amém? As nossas bênçãos elas sejam multiplicadas. E quando eu vou ofertar no espiritual, veja que o Senhor está falando do campo. Ele está falando do nosso coração. Tá? Eu tenho que me apresentar diante de Deus como oferta viva. Amém? O Senhor ele vai dizer que todos que nascem na face da terra têm um ministério em sua vida. A pessoa tem o ministério da palavra, o ministério do louvor, e assim sucessivamente. E cada um deve apresentar diante de Deus. Amém? Mas eu já caminho, pastor, então já está bom, eu estou dizimando, eu quero ficar nessa fidelidade. Não, irmão, você tem que ofertar. O Senhor disse que você tem um ministério, você tem que ofertar a sua vida para ganhar almas para o Senhor. Então nós temos que ofertar, caminhar junto, dízimos e oferta, para que nós venhamos entender a palavra de Deus. Então ele ainda diz assim, olha, se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante todas as dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que se passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Amém? O que o Senhor está instruindo? Que quando a nossa fidelidade ela chega até o altar do Senhor, ali há uma responsabilidade de todos os que vão receber essa fidelidade, de com que faça que venha ser divulgado o Evangelho através desta fidelidade que o povo está entregando. E o Senhor que está recebendo daquela pessoa, ele já entrega a vitória daquela pessoa, porque ele já vai acrescentar uma pedrinha na coroa daquela pessoa na casa do tesouro, que é na mansão celestial. É lá que é a casa do tesouro. Nós entregamos na congregação e o Senhor, ele recebe na casa do tesouro, entregando salvação, entregando libertação para caminhar aqui e depois, quando daqui sair, ter parte com ele no reino dele. E então ele diz que tudo que se passar debaixo do bordão do pastor será santo ao Senhor. Amém? A importância da fidelidade do dízimo, ela é maravilha na vida do ser humano. Porque a pessoa que se apresenta diante do Senhor, ainda que ele tenha conseguido uma bênção, e naquele momento está na mão dele uma bênção, mas ele conseguiu em um lugar que não era o lugar ideal, vamos dizer, de uma situação corrupta, mas quando ele vem apresentar ao Senhor, o Senhor diz que nós devemos receber, nós devemos analisar se é bom ou mal, nós devemos receber, e nem pegar, é mal, eu vou pegar e vou trocar para que venha santificar. Não, não é assim, é receber, orou, e quando naquele momento Deus ele vai estar entregando para aquela pessoa que veio apresentar diante dele o dízimo, né, as bênçãos sem medida. É por isso que ele diz, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida. O homem pode até pensar, eu vou devolver a fidelidade financeira para me ser abençoado na matéria. Eu quero crescer financeiramente e eu vou devolver. É claro que Deus vai abençoar. E essa pessoa, ele vai ser próspero. Porque aquilo que ele vai ficar, que Deus vai prosperar para ele, é a verdadeira prosperidade. É aquilo que é justo, assim como ele mostrou desde Abraão, que o homem viveria pela fé, vai viver pelo que é justo. Amém? O Senhor vai repreender o devorador. Ele vai repreender da vida daquela pessoa. E aquela pessoa vai sair daquela vida de engano. Porque o Senhor, através da fidelidade, ele vai repreender o devorador que estava aprisionando a pessoa naquele determinado lugar, naquela situação corrupta. Deus ele vai quebrar essa maldição e aquela pessoa vai ser abençoada de forma digna. Deus vai tirar de lá. E se nós analisar, não, eu não recebo porque vem de uma forma desagradável até o santuário, eu não vou receber. Nós estamos impedindo de que essa pessoa seja salva. Nós estamos impedindo de que Deus, amém, venha ali, está tomando posse das bênçãos daquele irmão para que venha entregar para ele a vitória dele, por ele estar devolvendo a sua fidelidade. Amém, irmãos? Então, o Senhor ele instrui que nós venhamos ser fiel ao dízimo.
Então, nós vamos ver aqui para que serve. Eu falei nesse momento por que devolver. Então, nós vamos entender por que nós vamos devolver. Porque não é nosso. Provém do Senhor. É santo ao Senhor a 10ª parte. E aqui no livro de Números, capítulo 18, 23, diz o Senhor assim para nós: ademais, os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Era os levitas responsáveis pelo trabalho da congregação. Se eles pegassem o que vinha até eles no Antigo Testamento e eles não fizessem uso da forma adequada, o Senhor disse que eles pagariam o preço, uma falta e um estatuto perpétuo este para toda a vossa geração. Números 18 e 23. Para toda a vossa geração. Então, para que serve o dízimo? Serve para que venha dar mantimento, amém? Na casa do Senhor, na casa do tesouro, com as almas, com as vidas, que elas vêm se apresentar e vai ter mantimento, vai ter almas adorando a Ele. E na área financeira, vai ter também um mantimento para o campo missionário. Então, a fidelidade é de tamanha importância, ela é fundamental para a salvação do homem. Amém? E nós vamos fazer, e a pessoa vai fazer o trabalho da congregação em tudo que há de fazer. Amém? Mas tem que ser aplicado na área ao qual Deus próprio é que vai designar o homem a fazer. Eu não posso pegar como líder, a fidelidade do povo e fazer da minha maneira. Eu me beneficiar para as coisas próprias minhas, que não tem nada a ver com o ganhar de almas. Não posso, nós não podemos, entendeu? E Números 18, 26 também, para ver por que nós temos que devolver, olha só, 18, 26, também falarás aos levitas e lhe dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo do dízimo. Números 18, 26. Isso dificilmente acontece. O Senhor está orientando aos líderes, aos sacerdotes, que hoje é representado pelos pastores, que é hoje que estão tomando frente da obra de Deus, pelas lideranças, é que quando venha o dízimo, a pessoa pegue dali uma oferta, que é chamada dízimo do dízimo. Quer dizer, quando recebe-se a parte do dízimo da igreja, tira a 10ª parte, todo mês, daquele que foi entrado, e ali é abençoado outro ministério. Então, quer dizer, o Senhor ele faz com que venha a ser feito dessa forma, para que haja mantimento na sua casa, para que haja mantimento. Então, no meio do povo evangélico, que está evangelizando, um ministério recebe o dízimo da nação, do povo que vem até aquela congregação, e tira a 10ª parte de todo esse dízimo, e abençoa outro ministério. E outro ministério que tira também dele, abençoa outro ministério. Então, no meio dali, da área eclesiástica, vai ter o mantimento, porque vai girar o capital, para que venha a ser feita a obra de Deus. E ambas vão crescendo, esse é o propósito de Deus, com a fidelidade da igreja. E ambas vão crescendo, pregando a palavra de Deus. E o campo missionário ele vai crescer. E mais almas também vêm para o Senhor. A casa do tesouro vai ter mantimento. Vai ter almas adorando o Senhor. Por quê? Porque eles são obrigados a se apresentar diante de Deus durante 24 horas. 2 horas e 40 minutos para adorar o Senhor. Ainda que não tire essas 2 horas e 40 minutos no santuário, mas tem que se apresentar a Deus diante do dia, orando, jejuando, consagrando, lendo a Bíblia, amém? Renunciando, que essa é a parte principal que nós temos que fazer para que nós venhamos ser fiel a Deus, é renunciar, coisas que vêm ali nos querer oprimir para ficar nessa vida. Não, para que nós venhamos fazer dessa forma. E a mensagem de hoje que eu tenho aqui, que o Senhor está direcionando, ele fala assim, o significado do dízimo, antes e hoje. Deus fala o dízimo e as ofertas no outro tempo, que é o Antigo Testamento, ele era o holocausto, recebido como holocausto para queimar, como incenso diante de Deus. Então chegava às narinas de Deus como cheiro suave. Pois os filhos que andavam reto diante de Deus eram o que ofereciam seus sacrifícios desta forma. Amém? Então trazia-se ali os holocaustos, os animais,
aquele animal bonito, separado, e queimava como incenso diante, né, do altar. E ali Deus ele se agradava. Hoje é diferente. O Senhor disse que não veio para revogar, mas para que cumprisse. E pelo sacrifício de cruz, nós temos o direito da nossa libertação. Nós temos o direito e a oportunidade, qual o povo de Israel naquele momento estava saindo sem a oportunidade, porque não tinha mais um libertador. Então Jesus veio como libertador. E nós temos hoje essa oportunidade de seguir fiel a Deus, fazendo dessa maneira. Então hoje nós apresentamos a nossa vida no altar do Senhor. E Ele olha para a terra, que é o nosso coração, e Ele vê a nossa fidelidade adorando Ele, amando Ele. E então é que chega hoje como as primícias diante dEle como cheiro suave. Amém? Antes era com o holocausto e hoje é o próprio homem que vem, já não é mais com os animais. E os dízimos para o sustento da obra de Deus eram entregues aos sacerdotes da igreja. E eles eram ouro, pedras preciosas em valores, onde seria dividido para as áreas que teriam de ser usada e trabalhada dentro da congregação. Essa aqui é a parte já agora material, que é a parte financeira, que vem até a congregação, que hoje é a primícia, como diz o Senhor. Olha, hoje os dízimos, que é a primícia, e as ofertas, eles são lançados no alforje ou na arca da aliança, né? E dali onde os filhos depositam os seus valores, sendo os dízimos e a oferta, para que venha ser feito a obra de Deus na face da terra. Amém? Então aqui nós estamos vendo que antes já havia o espiritual e também a parte material. Quando trazia os animais lá era para apresentar o incenso, agradar a Deus. E também eles traziam ouro, pedra preciosa, e tudo era feito ali o trabalho, amém, diante da congregação. Então essa é a mensagem que o Senhor está nessa noite nos trazendo como a divina mensagem do trono do Senhor, para que nós venhamos nos fortalecer nesta área da fidelidade. Amém, irmãos? Então, eu tenho certeza que você, amém, está abrindo a sua visão, está abrindo a sua visão espiritual mais ainda. Você que já entendia, você está entendendo mais. E você que ainda não entendia, você já está tendo a oportunidade de entender. Amém? Deuteronômio 14, 23. Pastor, você já falou, né, por que devolver, para que serve, agora eu quero saber onde devolver. Deuteronômio capítulo 14, 23. Diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, onde é que devemos devolver? O Senhor está dizendo que é no lugar aonde nós escolhermos para fazer habitar o nome dele, ou seja, é no ministério que você escolher para congregar. É ali onde você congrega, é lá que você deve devolver. É aqui quem congrega na Igreja Pentecostal Jesus Cristo é a Vida que deve devolver a sua fidelidade, que é para que venha comer do seu dízimo, do seu cereal, daquilo que traz. Você vai encontrar, né, aconchego, nós vamos fazer a organização para que você venha cultuar a Deus, você tenha, né, ali o templo, esteja ali, né, as colocações dos assentos, tudo organizadinho, entendeu? Então é para essa área, entendeu? Então tem que devolver aonde a pessoa congrega. Pastor, eu posso devolver? Eu encontro pessoas que estão na beira da rua, pessoas que estão mendigando, pessoas que estão debaixo de ponte. Eu posso pegar o meu dízimo e devolver lá para eles? Irmãos, esse momento aí é o momento da oferta. Você oferta, amém? Para essa pessoa uma bênção. Mas o dízimo você tem que realmente devolver aonde você escolheu para que você venha congregar, porque ali você vai estar aos cuidados, amém, ali daquele pastor, daquele servo de Deus, daquele filho de Deus, amém, que está ali orando por você, que está fazendo, cuidando ali, amém, da sua área espiritual, para que você venha ter livramento, seja fortalecido a cada dia, para que venha continuar sendo fiel a Deus, amém. Então você pode, para essas pessoas, ofertar, amém, você tem que ofertar, mas o seu dízimo trazei a casa do tesouro. Quando você devolve, o Senhor diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, derramamento sem medida.
Amém? Então o Senhor vai abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida. Nós pensamos em uma só área financeira, mas Deus não, Ele quer nos salvar, Ele quer libertar, Ele quer nos trazer vitória na vida espiritual e também na vida familiar, na vida financeira. Amém? E Deus ele vai abrir a janela dos céus. Amém? O espírito devorador, ele vem e migra. Amém? O adversário da nossa alma, ele não está ali não preocupado muitas das vezes nem de fechar a porta para que o nosso salário ele não aumente. Ele permite, ele não faz porque, né, ele não vai causar uma situação ali para fechar aquela porta, né? E nós continuamos o salário aumentando, mas quando nós ainda não conhecíamos ainda a Deus, nós não éramos fiel ao Senhor, nós tínhamos farmácia para pagar, às vezes faz um concurso não passa, né? É um gasto a mais com a família, que é uma coisa desorganizada toda, é uma situação toda, entendeu? E que parece como está ali como Ageu quando estava orientando o povo, né, a reconstruir o templo do Senhor, que já não olhavam mais para o templo, né, de Deus, já andavam querendo estar ali abençoado da sua maneira, mas deixaram a obra de Deus de lado. Então naquele momento diz que tudo que ele recebeu não servia para nada, era como que fosse para colocar o salário dele num saquetel furado. Por quê? Porque o migrador, o devorador, ele migra em uma área. Vamos dizer que ele coloque setas de enfermidade ao encontro, e a pessoa todo o tempo está ali gastando com a medicina, gastando com medicamentos. É dizer, quando chega no final do mês, ele não está dando. Aí, às vezes, o meio de transporte é uma coisa que só misericórdia, entendeu? Então, é tanta situação que... Por quê? Porque a pessoa não está ali agindo com a sua fidelidade como deve agir. E tem que ser os dois, tem que ser a área espiritual e a área material, para que venha a ser abençoado como Deus quer entregar a bênção para o seu povo. Amém? Então a importância da fidelidade. Se eu não ensinar a igreja do Senhor, se eu não ensinar você, amém, a ser fiel a Deus, eu não estou ajudando você a entrar no reino do Senhor, porque a fidelidade é tudo. Amém? E o dízimo é isso aí, irmãos. Não é somente aquilo que muitas das vezes vem logo, como eu disse no início, né? O pensamento na área financeira, mas não é isso aí. É primeiro no espiritual. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos são acrescentadas, é que o Senhor falou. Amém? Então, se nós buscarmos o reino de Deus, Ele vai nos dar sabedoria, entendimento. Nós vamos bater em porta, a porta vai se abrir, nós vamos ser abençoados, nós continuamos sendo fiel a Deus. Amém? E essa fidelidade vai fazer com que nós venhamos ser felizes cada dia. Amém? Com que a nossa família venha crescer no caminho de Deus, porque nós vamos nos ver obrigados a apresentar nossa família para Deus. Porque nós temos que ser fiel a Ele em tudo. Amém, irmãos? Então, esse ensinamento que hoje nós estamos nesse momento participando. Que Deus vos abençoe, que Deus entregue a sua vitória, que haja multiplicação na vossa vida em todas as áreas, na área espiritual, na área familiar, na área sentimental, a área conjugal, a área financeira. Que Deus nesse momento Ele esteja entregando a vitória a você que está participando desse ensinamento. Amém? No nome de Jesus Cristo, que nós continuemos sendo fiel ao nosso Deus para a honra e glória do nosso Criador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.